Meus amados, eu vos saúdo mais uma vez com a paz do Senhor. Estou muito feliz de estar participando dessa grande EBJ, sabendo que quando cheguei aqui encontrei muitos amigos, muitos companheiros. Congregamos aqui no setor 19 o ano passado e o ano retrasado, e o setor 19 ele nos deixou marcas muito boas. Muitas coisas nós aprendemos e legamos da convivência com os irmãos. Louvado seja Deus. Meus amados, na noite de hoje, coube a mim a difícil tarefa. Eu acho que a palavra não seria bem difícil. Eu acho que seria ousada tarefa de discorrer um pouquinho acerca do atributo da santidade de Deus. E desde já me coloco como objeto das vossas orações, porque o Deus Santo, a quem nós adoramos, Ele está neste lugar, e a sua santidade permanece incólume, porque a sua palavra é quem nos assegura que Ele é o mesmo ontem, hoje e será para todo o sempre. Louvado seja o nome do Senhor. Eu li com vocês lá em 1 Pedro, na primeira carta de Pedro, no capítulo 1, versículo 15 e 16, justamente porque, embora a direção de Deus dada aos organizadores da EBJ tenha sido a santidade, e é uma direção clara, e eu louvo a Deus por isso. Não é todo mundo que está preocupado em saber um pouco mais sobre Deus. E saber dos atributos de Deus é algo elementar, crucial, algo básico para a vida de um cristão. Só que aí eu procurei saber exatamente de Deus, que aspectos falar, exatamente o que tratar, porque a gente sabe que os atributos de Deus, eles são muito extensos, eles estão espalhados de Gênesis a Apocalipse. Não há dúvidas quanto à sua existência, não há dúvidas quanto à sua comprovação bíblica, e, portanto, é um tema muito exaustivo. E o Senhor me deu duas direções a tratar na noite de hoje. A primeira delas, que é o tópico que já vamos entrar nele, trata sobre exatamente um conceito que eu acho que a maioria de vocês, de todos os que aqui se encontram, já dominam, já sabem. O conceito acerca da santidade de Deus. Nós vamos ver o que a palavra diz acerca da santidade de Deus, o que podemos extrair dela, deste atributo que é um atributo extremamente importante do nosso Deus. E a segunda nuance da palavra de hoje, e essa o Senhor foi muito bem claro quando falou e quando tratou comigo, foi exatamente sobre quais são as implicações do conhecimento da santidade de Deus. E aí, já iniciando no primeiro tópico, a santidade de Deus, ela está irradiada por toda a Bíblia Sagrada, desde Gênesis a Apocalipse, e como eu disse agora há pouco,
todos nós, creio eu, já sabemos muita coisa acerca da santidade de Deus. Os versículos, que nós geralmente estamos acostumados, eles sempre falam acerca da santidade de Deus, de modo que assim que quando nós aceitamos a Jesus, a gente já entra em contato com essa santidade, já entra num processo de adaptação a esta santidade, porque o Deus a qual nós servimos, ele é um Deus cuja essência, ela é composta de santidade. O código de Deus, se Deus tivesse um DNA, eu sempre gosto de dizer isso, o DNA de Deus seria santidade. E eu falo de DNA por quê? Porque dentre tantos atributos de Deus, geralmente a maioria dos teólogos, dos estudiosos da Bíblia, eles acabam separando ou classificando os atributos de Deus entre atributos comunicáveis e atributos incomunicáveis. Os incomunicáveis, a eternidade, a imutabilidade, a onipotência, a onisciência, a onipresença. E dentre os comunicáveis está exatamente a santidade. O que é isso, irmão? Porque acho que vocês já puderam chegar a esses conceitos. Existem atributos que só pertencem a Deus. Mas o atributo da santidade, ele é um atributo que, embora seja a essência do nosso Deus, ele é também essencial para todo aquele que o aceita e que quer ter um relacionamento íntimo com ele. E eu digo mais, olhando para a palavra do Senhor, que quando nós aceitamos a Jesus, diz a palavra que, como diz a palavra, a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos o quê? Filhos de Deus. E quando nós somos filhos, nós logo sabemos que temos um Pai e que temos ou precisamos ter, para sermos reconhecidos como filho dele, atributos em comum com ele. E o principal dele, que ele tem mais anseio, desde a criação, desde a queda, que ele quer que eu e você tenhamos em comum com ele, é a santidade. E a gente vai saber já já por quê. A santidade, a gente vai encontrar ela repleta na Bíblia, como já falei. A Bíblia, como se sabe, foi escrita em grego, em hebraico, e no grego a santidade está associada ao nome ágios, que quer dizer puro, separado por ou para Deus. Acho que a maioria de nós já sabe disso, que separado significa santo. Do hebraico também, kadosh, acho que você já ouviu falar dessa palavra, que também quer dizer declarado limpo, cortado ou separado, reservado. A santidade é um atributo, ela é um atributo de Deus que é comunicável, porque justamente aqueles que são os filhos alcançados pela graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo recebem uma nova vida, como está escrito em Coríntios. Portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas, elas já se passaram, eis que tudo se fez novo. E esta novidade de vida, para aqueles que são nascidos de novo, para aqueles que são nascidos do alto, como diz João no capítulo 3, ela é exatamente o princípio
do nosso contato com esta santidade de uma maneira mais frontal. Porque até então, quando nós não conhecemos Deus de uma maneira profunda, nós apenas, se conhecermos um pouco da sua santidade, conhecemos só aquela coisa superficial. Quando nós entregamos a nossa vida a Jesus e passamos a querer ter um relacionamento com Deus, logo nós vemos a necessidade de entendermos a santidade de Deus. Por quê? Porque a Bíblia é muito clara ao dizer: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém, sem exceção, verá o Senhor. Para nós termos contato com Deus e vermos o seu agir, a sua glória, e também termos a esperança de um dia vê-los face a face, a santidade é algo que se torna imprescindível para a vida do crente. Mas não a santidade enquanto santificação, mas também a santidade de Deus enquanto compreensão. Porque a santificação só é gerada em nós a partir do momento em que nós entendemos que Deus, Ele é santo, Ele é separado do pecado, Ele é moralmente puro, espiritualmente irretocável e perfeito. Quando eu entendo o padrão de Deus, e o padrão de Deus não é relativizado como nosso. Nosso padrão é muito relativizado. Você quer saber um exemplo? Hoje existe, entre aspas, um evangelho para qualquer gosto. Porque nós relativizamos, a nossa mania de relativizar tudo, maldita mania de relativizar tudo, levou, digo isso enquanto humanidade, nos levou a fazer com que as coisas se adaptassem a nós, inclusive coisas que são inadaptáveis. Mas querem pregar um evangelho de concessões que Deus não fez. Querem pregar um evangelho cheio de humanidade. E quando nós lemos humanidade, nós podemos ler imperfeição. Mas Deus que é santo tem um evangelho também santo, segundo os seus padrões, que são perfeitos. O atributo da santidade de Deus, como o irmão Sérgio já adiantou aqui e falou, ele é tão imponente, ele é tão eminente, tão importante, que você não vai encontrar na Bíblia, como ele muito bem falou, a não ser em Isaías 6, em Apocalipse 4, esse atributo sendo repetido 3 vezes, santo, santo, santo. Ouvi um dia desses, alguém dizendo, você não vai escutar ninguém, na Bíblia, ninguém dizer assim, Deus é amor, amor, amor. Você não vai encontrar, pode ler. Nem misericórdia, 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 não vai. Mas uma coisa que Deus faz questão de dizer, repetir 10 vezes, na sua palavra, é que Ele é santo, santo, santo. Irmãos, quando eu examino esta palavra e eu procuro entendê-la de uma maneira completa, e eu creio que os irmãos também, porque nela não existem palavras de balde, não existem palavras lançadas ao vento, não. Tudo nesta Bíblia tem um significado forte e importante para a minha e a sua vida. E quando Deus faz questão de repetir 3 vezes que Ele é santo, é porque Ele quer que nós atentemos para a sua santidade, para a sua pureza moral, para o seu caráter perfeito, porque Ele é a perfeição na plenitude.
Não adianta eu passar muito tempo aqui tentando explicar a santidade de Deus, porque ela é algo que vai muito mais além do que a minha falha compreensão. Então eu não tenho a pretensão de chegar aqui e dizer: você vai sair daqui sabendo tudo sobre a santidade de Deus. Não. Você vai saber o que Deus diz, e já está sabendo o que Deus diz na sua palavra acerca da santidade. Mas santidade mesmo, a gente vai compreender quando a gente a vir, quando a gente se deparar com ela, quando a gente chegar e se encontrar numa situação onde não vai mais existir escapatória. Aí a gente vai compreender o significado da santidade de Deus de uma maneira mais direta. E a minha oração nesta noite não é só que você compreenda que santo significa separado, santo é um atributo comunicável de Deus, que santidade é um atributo que Deus faz referências repetidas vezes na sua palavra. Não é só isso. Mas a minha oração nessa noite é que você se depare no seu dia a dia com esta santidade. Por quê? Porque ninguém que tem um encontro com ela pode ficar indiferente. Aleluia. A santidade de Deus, quando Deus fala repetidas vezes que é santo e faz questão de que nós venhamos a compreender este fato, ela nos mostra que Deus é diferente de nós. Nós somos imperfeitos, Ele é perfeito. Nós somos falhos, Ele é infalível. Nós somos relativos, Ele é absoluto para todo sempre. Amém. Nós somos mutáveis, Ele é imutável. A santidade de Deus fala muito da sua transcendência. Deus, Ele é transcendente, Ele está num plano superior ao nosso. Quem não sabe disso? Certa vez, o escritor disse dele que o céu dos céus não podem contê-lo. Ele próprio disse dele mesmo. Assim diz o alto, o sublime, lá em Isaías 57. Deus dizendo dele próprio, que habita a eternidade. Irmão, você quer compreender onde Deus habita? Se Ele diz que habita a eternidade, é muito para a nossa compreensão falha. O qual tem o nome de Santo. Ele diz: habito no alto e santo lugar. E aí nós vemos até esse ponto aí que eu li. Nós vemos a transcendência de Deus. Nós vemos que Deus, Ele está num plano superior. E muita gente já escreveu isso. Os filósofos gregos diziam que Deus realmente estava num plano superior. Aristóteles dizia que Ele era o motor imóvel, né? Que criou todas as coisas, mas ficou lá no alto e sublime trono dele, sem se importar conosco. Mas aí veio a palavra dizendo tudo como deveria ser. E se Isaías 57 tivesse parado aqui até onde eu li, Aristóteles teria razão. Deus estaria lá no seu alto e sublime trono e não se importaria conosco, porque a sua santidade fez com que ele ficasse num plano que não é o nosso. Mas ele diz assim: habito também
com contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos, diz o Senhor. Deus é transcendente por conta da sua santidade, mas Ele também é imanente, porque Ele não tem como se separar de nós. Por quê? Porque Ele nos ama muito para querer se separar de nós. Nós um dia tomamos a iniciativa de nos separar dele quando o desobedecemos lá no Éden. E ele, diante da sua santidade extrema, não teve outra saída do que nos expulsar da sua santa presença. E nós que éramos eternos, nós que éramos perfeitos, como nosso Pai, que por conta desta perfeição tínhamos um acesso toda tarde com Ele, face a face. Ei, você sabia que você antigamente, o ser humano, ele falava com Deus na viração do dia, todo final de tarde, Deus fazia questão de ir lá bater um papo com Adão. E isso só era possível porque Deus Santo havia transferido para o seu filho, a sua criatura, Adão, o seu caráter também santo. Mas um dia, nós resolvemos ser autossuficientes. E coisa ruim é querer ser autossuficiente com Deus. É a pior escolha que um ser humano pode fazer, é querer ser independente de Deus. E aí Deus teve que ver Adão sair da sua presença. Mas Ele nos ama tanto, e apesar da sua santidade, que é transcendente, Ele não podia negar a imanência que Ele guardava com o homem, porque quando Ele fez o homem, Ele disse, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Então essa imanência, esse entrelaçamento entre nós e Ele, jamais deixaria de acontecer. E aí vocês já sabem, o plano da salvação foi imediatamente traçado por Ele. Sabe para quê? Para que nós refizéssemos o caminho de volta ao nosso relacionamento santo com Ele, que um dia foi perdido lá no início, lá na origem. Olha, quando eu vejo na Bíblia que Deus é santo, uma outra conclusão que eu chego, não só que Ele é transcendente, acima de nós, mas que essa santidade dEle, esta santidade dEle, é algo que contagia tudo que é dEle. E aí eu observo na Bíblia, que quando a gente vê algo de Deus, geralmente a gente vai encontrar o atributo da santidade junto. É desse jeito que a gente vê que o nome dele é santo. Onde é que está escrito isso, irmão Jonatas? Lembra de Jesus, lá em Lucas capítulo 11, versículo 2, Jesus ensinando seus discípulos a orar, a primeira coisa, uma das primeiras coisas que ele ensinou, para que eles não errassem no relacionamento com Deus: Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome. O nome de Deus, que é dele, é santo. Por quê? Porque ele é santo. Lá quando ele teve a ideia, porque tudo de Deus, todo projeto, todo plano de restauração, tudo foi arquitetado por Deus. Não existe nada ou quase nada
que nós tenhamos feito. Tudo foi Ele que fez. Ele foi o ofendido, mas foi Ele quem tomou a iniciativa de nos trazer de volta ao seu relacionamento. E quando Ele fez uma aliança com Moisés, aprofundando um pouco mais o seu relacionamento com o homem, Ele criou um lugar onde o homem poderia, pelo menos por alguns instantes, um homem poderia ter a oportunidade de revê-lo de uma forma mais intensa. E foi aí que ele idealizou e passou para Moisés tudo acerca do tabernáculo, que seria o lugar de adoração, de ministração de Deus e de contato de Deus com o seu povo, embora fosse muito mais limitado, por quê? Porque era apenas um que representava todos. E aí o lugar de adoração, que era de Deus, adivinha como ele era chamado? O primeiro compartimento da tenda chamava-se lugar santo. Mas tinha um que era mais intenso ainda. Era onde ficava a Arca da Aliança. E ele era tão tremendo que tinha um véu que separava do lugar que já era santo, viu? E este lugar, adivinha como é o nome dele? Lugar Santíssimo. Porque era o lugar de Deus. Deus é santo, o seu lugar também é santo. Quando eu vejo que Deus é santo, aí a gente vai ver que o monte é santo, no meu santo monte. Quem subirá, né? Aleluia. Eu vou ver que o seu trono também é santo. Por quê? Porque Deus é santo e tudo aquilo que o rodeia precisa necessariamente ser santo. Irmão, onde você está querendo chegar? É a segunda parte da mensagem de hoje. É porque se tudo que pertence a Deus é santo, nós que pertencemos a Ele, precisamos guardar intrinsecamente também o atributo da sua santidade. Deus é santo e diz a palavra que não foi com prata ou ouro que Ele nos comprou, mas com um precioso sangue de Jesus Cristo, vertido na cruz do Calvário, que você foi comprado por um bom preço. E se você foi comprado por um bom preço, você é dele. E se você é dele, você é santo. Porque se o lugar era santo, se o outro lugar era lugar santíssimo, cumpriu-se então a promessa de Deus, a última aliança. Uma aliança mais profunda, a mais profunda de todas. Que foi a aliança que Paulo chama a nova aliança. A primeira era imperfeita, apesar de Deus ter desenhado, era imperfeita porque Deus o fez assim, porque ela era provisória. Mas aí veio esta nova aliança que fez com que aquele tabernáculo que se chamava lugar santo e lugar santíssimo, ele mudasse de nome. Antigamente, o que acontecia é que pelo menos uma vez ao ano é que o sacerdote ia lá ministrar no lugar santíssimo, cheio de indumentárias, com as suas vestes talares,
Na sua mitra, no seu turbante, existia uma lâmina de ouro, segundo Êxodo 28, que tinha uma inscrição aqui, uma inscrição assim, que foi Deus quem mandou Moisés escrever, que dizia assim: santidade ao Senhor. Numa melhor tradução, consagrado ao Senhor. Aí ele ia lá, mas para ele ir, ele tinha que colocar uma cordinha ao seu redor, deixar alguém de guarda lá, porque se ele chegasse lá de uma maneira irresponsável, de uma maneira relaxada, de uma maneira irreverente, no lugar santíssimo, meu irmão, ele seria destruído. E se não ouvissem mais os sininhos da sua roupa, é porque todo mundo já sabia que Deus havia o consumido, e aí puxava pela corda, que não poderia entrar. Mas aí veio Jesus Cristo e a nova aliança. E aí Jesus Cristo, ele fez o que nenhum outro homem fez. Diz a palavra que quando ele morreu, o véu do templo, ele rasgou-se de alto a baixo, porque a partir daquele momento, o lugar de habitação de Deus havia mudado. Deus mudou de endereço. E sabe onde ele foi parar? Em você, aleluia! Ou não sabeis, como Paulo disse, que vós sois templo e morada do Espírito Santo de Deus, e que não sois de vós mesmos, aleluia! Se o lugar provisório, imperfeito, era chamado de lugar santíssimo, como é que você, que é a morada de Deus, deve ser chamado hoje? E aí, queridos, entrando na segunda parte e última da mensagem de hoje. E era isso que me veio ao coração de uma maneira muito forte quando eu meditava no que falar. O Senhor bradava o coração, dizendo que não adianta nós compreendermos a teoria da sua santidade. É necessário que nós saibamos o que esta santidade é capaz de causar em nós. Quais são as implicações da santidade de Deus em mim e em você? O que é que saber que Deus é santo produz em mim e em você? Porque se você sair daqui sabendo que Deus é santo, que eu acredito que todos nós sabemos, mas sem saber o que isso deve produzir em mim e em você, vai ser muito pouco saber. Deus, ele quer que nós venhamos a saber que ele é santo, mas ele quer que você compreenda como é que você deve se portar diante da sua santidade, porque a santidade, como eu já falei, para você ter relacionamento com ele, para você ter ele dentro de você, meu irmão, você precisa ser santo, porque sem ser santo, ele jamais habitará em você. Isto é uma verdade evidente na sua palavra. E aí eu quero meditar com você rapidamente, com 3 episódios, onde homens de Deus tiveram um encontro face a face com a santidade de Deus. E nós vamos aprender com eles. O que é que nós devemos fazer quando sabemos que Deus é santo? Se você estiver com sua Bíblia, abra ela em Êxodo, no capítulo 3. Êxodo capítulo 3 nos mostra a história de alguém que teve, de repente,
um encontro com Deus Santo e com a sua santidade. E diz a palavra no versículo 1, vamos ler do 1 ao 5, que diz: Moisés pastoreava o rebanho de seu sogro Jetro, que era sacerdote de Midian. Um dia levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, não era consumida pelo fogo. Que impressionante, pensou, porque a sarça não se queima. Vou ver isso de perto. O Senhor viu que ele se aproximava para observar e então, do meio da sarça, Deus o chamou: Moisés! Moisés! Eis-me aqui, respondeu ele. Então disse Deus: não se aproxime, tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é terra santa. Aleluia. Moisés, num dia como qualquer outro, não foi a primeira vez que ele foi apacentar rebanho, não. Era um dia comum, como hoje para você pode ser um dia comum, um culto comum, ou como amanhã poderá ser mais um dia comum, mais um dia de trabalho, mais um dia de ensaio, mais um dia na casa do Senhor, enfim. Mas foi num dia comum que de repente ele estava lá fazendo algo comum e se deparou com a santidade de Deus representada naquela sarça. E a curiosidade dele foi tão grande que ele disse: vou ver de perto, como eu li aqui na versão NVI. E Deus queria falar com ele. Deus se manifestou a ele, porque Deus quis fazer isso. Mas antes que Deus proferisse qualquer palavra em direção a Moisés, ele não fez isso sem antes dizer para ele: pare, porque para a gente começar a conversar, Moisés, você vai ter que se despojar aí da sua sandália. Tira essas sandálias, porque o lugar que você está é santo. E aí, diante desse contexto, o Espírito Santo falava ao meu coração que quando nós nos deparamos com a santidade de Deus, é preciso que nós venhamos a nos despojar do nosso velho homem, da nossa velha natureza, da nossa natureza pecaminosa, adâmica. É preciso que nós venhamos a nos despojar daquilo que materialmente quer nos impedir de ter um relacionamento com Deus. Tirar as sandálias dos pés significa compreender a santidade de Deus e saber que aquilo que existe em nós não é suficiente para nós começarmos um relacionamento com Ele. Compreender que nós temos que tirar as sandálias dos pés implica necessariamente, então, nós compreendermos a santidade de Deus e sabermos que Ele é santo e não nós. Ele é transcendente e não nós. Se alguém precisa se adaptar, este alguém não é Ele, mas nós. Mas os homens querem porque querem adaptar Deus a eles. O evangelho nunca foi um evangelho de tanta conveniência. Você encontra a igreja para todos os gostos. Eu já falei aqui, falo de novo, você encontra igreja de homossexual, de lésbica. Você encontra a igreja onde as pessoas estão mais interessadas no ter do que no ser. Você encontra a igreja onde as pessoas não estão nem interessadas, os líderes não estão interessados se você sabe acerca dos atributos de Deus, eles só querem que você frequente e desafiam as pessoas a darem ofertas e assim por diante, uma coisa terrível que enoja.
Mas Deus, que é absoluto, que é santo, que é imutável, Ele diz, olha, eu quero me relacionar com você, mas eu não vou dizer uma palavra enquanto você não tirar suas sandálias do pé. Moisés, João, Maria, seja lá quem for, Deus diz a nós na noite de hoje, tire as sandálias dos pés, se despoje da sua velha natureza. Efésios 4:22 nos diz que quanto ao trato passado vos despojeis do velho homem que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis do espírito da vossa mente, e vos revistais do novo homem que, segundo Deus, é criado em verdadeira justiça e santidade. Tire as sandálias dos pés na noite de hoje. Irmão, Deus é amor, eu posso chegar diante dele de qualquer jeito, como se a sua palavra acaba de dizer que não. A manifestação do amor de Deus está em Jesus, e nós só chegamos à presença de Deus através de Jesus, porque se não fosse, meu irmão, nós estaríamos perdidos. Outro trecho que eu quero trazer, o segundo, é o que está lá em Isaías 6, já foi falado aqui, mas eu quero que você abra novamente sua Bíblia. Estamos na EBJ, então não se incomode de transcorrer na sua Bíblia. Vamos lá para Isaías 6. E nós vamos ler do primeiro versículo até o versículo 5, que diz assim: no ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba de sua veste enchia o templo. Acima dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. E proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, a terra inteira está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram e o templo ficou cheio de fumaça. Então gritei: ai de mim! Estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Queridos, o segundo encontro com a santidade foi o de Isaías. Teve mais, mas é esse que eu quero ressaltar na noite de hoje. Depois de Moisés, Isaías também teve um encontro com a santidade de Deus. Era um dia qualquer também. E de repente ele viu. Porque a santidade de Deus, ela nunca vem desacompanhada da sua glória. A santidade de Deus, ela possui uma glória inacessível, insuportável ao homem carnal. E aí, ele viu Deus na sua plenitude da sua santidade, assentado no trono. Enquanto a sarça despertou a curiosidade de Moisés, e Moisés foi bem afoito ao encontro dela, com Isaías o negócio foi diferente. Porque ele estava vendo o próprio Deus lá sentado no seu trono, e ele não viu só Deus, ele viu seres celestiais tremendos, chamados serafins, que só são citados aqui, nesse trecho.
E ele ficou mais assustado porque ele viu que os serafins, que eram seres celestiais, que são seres celestiais, que assistem diuturnamente diante do trono de Deus, apesar de serem tão sublimes na sua feição, aqueles serafins que tinham 6 asas, cobriam seus rostos, cobriam seus pés, e com as outras eles voavam, porque era assim que deveriam ficar. E eles não cessavam de dizer o atributo mais essencial de Deus, que ele era santo, santo, santo. E esta visão da glória de Deus foi tão tremenda para Isaías. Ficou mais ainda tremenda, porque diante da voz, do bradar daqueles seres, até as coisas inanimadas, aquilo que não tem vida, começou a se tremer. Os umbrais do templo começaram a sacudir. Ei, coloca um umbral aqui, coloca um pedaço de concreto, ele não se sacode, mas diante da santidade de Deus, aquilo que não tem movimento próprio começou a ter. Não se aguentou, começou a balançar, a estremecer, a casa encheu-se de fumaça, porque diante da santidade de Deus não há aquele que fique indiferente, nem os seres inanimados. Os seres celestiais o reverenciavam, os seres inanimados o reverenciavam, e o único ser humano que estava ali era Isaías. E agora? O que ele disse? Ai de mim, que agora eu vou morrer. É agora, eu não pensei que seria tão cedo, mas vai ser agora. Isaías, que nos capítulos passados estava apontando o dedão e dizendo assim: ai de fulano, ai de cicrano, ai do rei tal, ai do rei fulano, agora foi obrigado a dizer: ai de mim, porque eu vou perecer, porque eu sei que sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e agora os meus olhos viram o Senhor dos exércitos. E o que aprender diante desse segundo encontro com a santidade de Deus? 2 coisas, pelo menos. Que a santidade de Deus, primeira, ela nos confronta. A santidade de Deus, ela nos coloca diante da nossa real situação. Se você um dia pensou que tinha alguma virtude na sua vida, quando você tem um encontro com a santidade de Deus, você percebe que nunca foi tão pecador na sua vida. A santidade de Deus, ela reflete, ela ilumina tanto que não existe um defeito seu que você não consiga perceber. É como se você estivesse totalmente despido e não houvesse nada e nem ninguém que pudesse esconder a sua real situação diante de Deus. Porque a santidade de Deus, ela nos confronta. Ah, irmão, está um pouco complicado ter relacionamento com esse Deus, mas é assim, irmão, sede santos, porque eu sou santo, é o que diz a palavra. Ah, confronta, e o que mais? Ela nos confronta, e ela produz em nós, ou deve produzir em nós, um grande temor. As palavras de Isaías nada mais nada menos representam todo o seu medo e o seu temor diante daquela visão. A visão da santidade de Deus, do Deus Santo. E aí me fazia o Espírito Santo meditar acerca das vezes que nós, de uma maneira tão irresponsável e tão irreverente, nos colocamos diante de Deus, ou tentamos nos colocar diante de Deus. Isaías, ele deixou de focar, ao ser confrontado pela santidade de Deus, deixou de focar
a sua visão e as suas palavras nos outros. Porque apontar defeito dos outros é a coisa mais fácil do mundo. E tem tanta gente, irmão, que fala, se pudesse falar de Deus, falaria, mas fala mais dos seus irmãos. Fala do pastor e da dirigente e do seu próximo. Mas a santidade de Deus, ela faz com que você pare de focar nos outros e comece a focar em você. Você pare de ver os defeitos dos outros e comece a ver os seus. Você pare de examinar a vida dos outros e comece a cumprir o que a palavra lá em 1 Coríntios capítulo 11 diz: examine-se o homem a si mesmo. Quando eu me deparo com a santidade de Deus, eu começo a ver como eu sou. E sou confrontado por isso. Inevitavelmente, meu irmão, você vai ver todos os defeitos que você tem, graves, e você vai começar a sentir temor. E você vai começar a pensar 2 vezes antes de dirigir a palavra a Deus. E você vai começar a ver que, na verdade, se não fosse Jesus Cristo lá na cruz do Calvário, você estaria naquele exato momento fulminado. Porque Deus é santo. E aquele que se encontra com a sua santidade, das duas uma, ou a santidade o destrói, o queima, ou a santidade o purifica. São 2 caminhos. Não há como ficar indiferente a eles. Não existe um meio termo. Diante da santidade de Deus, ou você é santo e é contagiado pela sua santidade, ou você simplesmente será aniquilado por ela. E a terceira e última está lá em Apocalipse. Já estou terminando. Apocalipse capítulo 4, versículo 8 ao 10. Vamos ler a partir do 6, na verdade, para nós contextualizarmos. Diz assim: e diante do trono havia algo parecido com um mar de vidro claro como cristal. Isto é a visão que João teve. No centro, ao redor do trono, havia 4 seres viventes cobertos de olhos, tanto na frente como atrás. O primeiro ser parecia um leão, o segundo parecia um boi, o terceiro tinha rosto como de homem, o quarto parecia uma águia em voo. Cada um deles tinha 6 asas, e era cheio de olhos, tanto ao redor como por baixo das asas. Dia e noite repetem sem cessar: Santo, Santo, Santo é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Toda vez que os seres viventes dão glória, honra e graças àquele que está sentado no trono e que vive para todo sempre, os 24 anciãos, primeiro, prostram-se diante daquele que está sentado no trono. Segundo, adoram aquele que vive para todo sempre. E terceiro, eles lançam as suas coroas diante do trono. Aprendemos que diante da santidade de Deus, da sua pureza moral, precisamos tirar os nossos sapatos. Lá em Moisés, lá em Êxodo 3.
Aprendemos também em Isaías 6, que quando nós estamos diante da santidade de Deus, nós precisamos olhar para dentro de nós mesmos e confrontar o nosso eu e ver exatamente aquilo que está patente diante da santidade de Deus, que são os nossos erros, as nossas falhas, as nossas imperfeições, o nosso real estado de pecaminosidade. Mas também diante da santidade de Deus, é tempo de se prostrar, é tempo de adorar, é tempo de lançar nossas coroas diante do seu trono, como os 24 anciãos. Irmão, o que significa isso? Prostrar, você já sabe o que significa. Curvar-se diante da sua majestade. Adorá-lo, a Bíblia fala que nós devemos adorá-lo, adivinha como? Na beleza da sua santidade. Irmão, mas eu não entendi essa questão aqui das coroas, e lançar nossas coroas diante do trono, o que significa isso? Nós sabemos que João, quando escreveu o Apocalipse, estava num contexto político onde o Império Romano era a potência mundial que dominava tudo que encontrava pela frente. E aí contam os historiadores que a tradição que acontecia naquela época é que a cada conquista daquele império, o rei conquistado, ele deveria tirar a sua coroa e depositá-la aos pés do trono daquele conquistador. Aí Deus aproveitou o ensejo para mostrar os 24 anciãos prostrando-se, adorando e lançando as suas coroas diante do trono. Lançar as coroas diante do trono de Deus, que é santo, significa render-se ao seu conquistador. Aleluia! Significa totalmente entregar-se à sua santidade, significa abrir mão do seu eu, jogar ele fora, entregá-lo inteiramente aos cuidados de Deus. Louvado e adorado seja o nome do Senhor. E aqui nós vemos que tal qual aquele conquistador, o Senhor Deus, ele nos conquistou também. O seu amor nos conquistou. O seu amor representado e manifestado na cruz do Calvário através de Jesus Cristo. Ele é tão profundo que ele nos conquistou mesmo antes que nós nascêssemos. Através do sacrifício de Jesus, todas as nações, todas as pessoas, todos os seres humanos teriam nele a oportunidade de realmente encontrar o caminho de volta ao relacionamento com Deus através da santidade. Porque a santificação, irmão, ela não vem através de regras humanas, porque tudo que é humano é imperfeito. Mas a santidade, que é o padrão da santificação do homem, ela é ditada por Deus e ela é uma obra do Espírito Santo de Deus. Você não tem condição nenhuma de operar o mínimo que seja da santidade de Deus em você. Mas o Espírito Santo, ele pode. Irmão, eu tenho uma séria dificuldade de ser santo. Porque eu não sabia que a santidade de Deus estremecia lugares. Eu não sabia que seres celestiais escondiam o rosto. Eu não sabia que o negócio era tão sério assim, que os 24 anciãos, eles se prostravam, eles adoravam, eles se rendiam diante de Deus. Pois fique sabendo que é isso que você deve fazer nessa noite. Louvado e adorado seja o nome do Senhor. Queridos, com isso, nós chegamos ao fim desta breve mensagem.
E o profundo do meu coração é simplesmente que você venha não só a compreender a vontade de Deus através da santificação, mas que você realmente fique realmente deparado com a santidade dele. É difícil, porque quando a gente fica diante da santidade de Deus, Daniel e João, Daniel no capítulo 10, João no capítulo 1, quando viram o Cristo glorificado, o que é que eles fizeram? Tiveram a mesma reação. Qual foi? Caíram. Daniel no capítulo 10 diz que o seu rosto se desfigurou. Porque a santidade de Deus não é brincadeira. Mas fique de pé nessa noite. E se você quer assumir uma postura diferente diante deste Deus Santo, eu vou convidá-lo a vir até aqui à frente. Se você quer assumir uma postura diferenciada em relação ao Deus que é santo, 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 pode vir até aqui. Existe alguém entre nós que não é crente? Faça assim com a mão. Existe alguém que não é crente entre nós? Todos nós somos crentes. Louvado seja o nome do Senhor. Não existe ninguém? Tudo bem. Nós vamos orar. Pai eterno e querido, nós nos colocamos diante da Tua presença santa. Ó Senhor, porque compreendemos o tamanho, a amplitude, a incomparável dimensão da Tua santidade na noite de hoje. E Senhor, nós não queremos nos despedir daqui sem que antes o Senhor nos oportunize, aleluia. Ó Senhor, o privilégio de nós desfrutarmos da Tua santidade. Nos ensina a tirar as nossas sandálias nos pés, a nos despojar do velho homem que atrapalha demais o nosso relacionamento contigo. Oh Deus, através do Teu Espírito Santo, vem nos confrontar toda vez que pecamos, não nos deixa dormir enquanto estivermos em pecado. Não nos deixa, Senhor, em paz enquanto nós nos reconciliarmos contigo. Não nos deixa vivermos uma vida regalada longe de Ti, não. Mas vem nos confrontar diante da Tua santidade. Vem fazer a nossa carne tremer diante da Tua glória. Vem fazer com que nós venhamos a olhar para dentro de nós e não dos outros, para dentro de nós e ver os erros que nós cometemos e que afrontam a Tua santidade, aleluia. Aleluia. Mas também, Senhor, na noite de hoje nós queremos, Senhor, nos prostrar e Te adorar em espírito e em verdade, Te adorar na beleza da Tua santidade, aleluia. Nós queremos nos render e entregar qualquer coroa que porventura nós tenhamos debaixo dos Teus pés, ao pé do Teu trono santo que subsiste eternamente, aleluia. Que a Tua santidade venha sobre nós e que nós venhamos, Senhor, a se adaptar a ela, sendo santos todos os dias, e que a obra de santificação do Espírito Santo nos tome, e que nós não venhamos a desistir dela,
Oh, Senhor, perdoa a nossa irreverência, perdoa muitas vezes, Senhor, a nossa inconsequência e irresponsabilidade diante da Tua santidade. Oh, aleluia, mas na noite de hoje queremos declarar, assim como os serafins, que Tu és santo, santo, santo para todos sempre, aleluia, louvado seja o Teu santo nome, oh, aleluia. Digno de louvor, amém.